Meus queridos irmãos, uma boa semana, que iremos começar daqui a pouco. Daqui a pouco é o pôr do sol. Eu queria fazer uma meditação com os irmãos, que o Senhor venha falar, ao invés das minhas palavras. Eu queria ler para os irmãos na página 343 do livro Conselhos para a Igreja. A crise vindoura. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus, enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação o templo da alma. Então a chuva serôdia cairá sobre nós, como caiu a temporã sobre os discípulos no dia do Pentecostes. Então aqui está dizendo, irmãos, que a chuva serôdia não irá cair naqueles que estão ainda vivendo nos seus delitos e pecados, pecados conscientes, que o Espírito de profecia fala que devemos, pelo poder de Deus, abandonar, e nós ainda estamos com essas frases que o inimigo gosta de ouvir. Ainda faço isso, ainda faço aquilo. É hora, meus irmãos, de tomarmos posição, porque estamos encerrando os dias da nossa oportunidade diante do Senhor. Nós podemos achar talvez o Senhor ainda hoje, mas vai chegar o dia em que não vamos mais encontrar o Senhor. Muitos hoje estão invertendo o que os escritos da Bíblia, do Espírito de Profecia, falam em relação a estas últimas horas da história, levando o povo a acreditar que uma grande multidão vai se salvar. Isso é um erro, meus queridos irmãos. Deus conhece o futuro e Deus falou um número. Ele aguarda com fremente desejo que o seu povo se ajuste aos princípios do Senhor e venham viver a vida de Jesus Cristo. Que a justiça de Jesus venha reinar na nossa vida. Aqui no capítulo 7 de Apocalipse, aonde tem o selamento, no versículo 2 fala: e vi outro anjo voar. Ele vinha do lado do nascente do sol, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar. Aguarda um pouco, porque ainda não conseguimos encontrar o número que foi determinado de pessoas que reflitam o caráter de Deus. Nem a árvore representa nós que damos frutos, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Por que ele não selou? Porque ainda não teve o número que Deus deseja que tenha, dos fiéis, para que possam dar o alto clamor. E Ellen White fala que nas igrejas de Babilônia se encontra a maior parte dos fiéis das últimas horas, que é os 144 mil. Se a maior parte está lá, então dos adventistas, nós vemos que vai ser um número de 50% de 144 mil menos um, daí para baixo. É o que nós vemos. Então, mostra que nós devemos nos esforçar
porque muitos da nossa igreja estão mornos, como está profetizado em Apocalipse, Laodiceia, morna, que Deus vai vomitar da sua boca. E aqueles fiéis de Apocalipse 12, que é a igreja de Deus, que é o remanescente, eles têm o testemunho de Jesus, eles vivem o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia, os conselhos do Espírito de profecia. E Deus não faz acepção de pessoas, de rico, de pobre, de diretor, de ancião, de presidente de associação. Ele vai ver o caráter. E aqui, no contexto de Apocalipse 7, no versículo 9, fala: depois destas coisas, olhei e eis uma grande multidão. Então agora João vê uma grande multidão de salvos, que estão no mar de vidro. Grande multidão no mar de vidro. Grande multidão de salvos. Quando o anjo pergunta, no versículo 13, e um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Se fosse aquela grande multidão, João ia falar: irmão, ou então, meu anjo, não, eu entendi que veio da terra, é uma grande multidão de salvos. Isso aí está muito claro para mim. Mas acontece que João aqui vê um grupo diferente entre a grande multidão. Esse grupo diferente que ele vê na grande multidão é que vai ser esclarecido. O ancião fala para João: estes que estão vestidos de vestes brancas, diferentes, que você pergunta quem são eles e de onde eles vieram, eu vou lhe dizer, porque João não sabia, porque no versículo 14 ele fala: não sei, mas tu sabes quem são eles. E aí, no versículo 14, o ancião descreve, ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as embranqueceram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo. Estes vão ter acesso ao templo do Senhor no céu. Os 144 mil vão fazer parte daquele sacerdócio que Deus vai estar com eles. E eles vão estar com Cristo onde quer que ele for. Esses vieram da grande tribulação, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. O sol que vai esquentar muitas vezes não vai mais assolá-los. Então, meus queridos irmãos, eu estou aqui nesta meditação e quero que os irmãos compreendam que nós acreditarmos que esse número 144 mil seja literal, nos leva a nos esforçarmos para estarmos entre esses salvos. Agora, se nós dissermos que junto com os 144 mil, ou que os 144 mil é simbólico, que é uma grande multidão de salvos que Jesus vai encontrar quando ele vier, meus queridos, ninguém vai se esforçar para estar entre essa grande multidão. Porque a gente vai olhar para o lado e vai falar: poxa, se tem uma grande multidão, eu com certeza estou incluído nela. Mas olha, como eu li em Conselhos para a Igreja, só vão ser selados aqueles que não têm uma nódoa ou mácula sequer. Devemos, então, pelo poder de Jesus Cristo, olhar o sacrifício de Jesus, mentalizar os espinhos na sua mente, na sua cabeça, os cravos entrando nas suas mãos, as 40 chibatadas, e nós, pelo poder de Jesus,
quando formos tentados e tivermos que decidir, ou fazer a nossa vontade ou fazer a vontade de Deus, quando olharmos esse sacrifício, nós teremos forças para vencer a tentação e fazer completamente a vontade do nosso Senhor, do nosso Mestre, para alegrar o seu coração e estarmos entre esses 144 mil. Nós vamos dar mais uma luz do que o Espírito de Profecia fala a respeito, para nós não sermos enganados por pastores que estão na mídia, estão abrindo a sua boca para falar mentiras, enganando o povo, porque sabem e estudam. Porque não posso dizer outra coisa. Ou então, que eles estudem com sinceridade, pedindo o Espírito do Senhor. Larguem seu futebol, suas camisetas de clubes, largam a Coca-Cola e largam seu chocolate e seus queijos, para não ficar com a mente embotada, e venham compreender o que Deus está falando. Vamos ver o que fala aqui em primeiros escritos a respeito dos 144 mil. Outros temerariamente negavam a existência da luz atrás deles e diziam que não fora Deus quem os guiara tão longe. A luz atrás deles desaparecia, deixando-lhes os pés em densas trevas, de modo que tropeçavam e, perdendo de vista o sinal e a Jesus, caíam do caminho para baixo, no mundo tenebroso e ímpio, nessa caminhada que Ellen White fez, a caminhada para a Canaã celestial. Logo ouvimos a voz de Deus semelhante a muitas águas, o qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos, em número de 144 mil, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios, tanto adventistas como os rebeldes, declarados, que estão em todo o mundo, julgaram que fosse um trovão ou terremoto, onde Deus declara o quê? O dia e a hora. Os 144 mil estavam todos selados e perfeitamente unidos. Em sua testa estava escrito: Deus, Nova Jerusalém, e tinham uma estrela gloriosa que continha o novo nome de Jesus. Aqui nós temos uma citação dos 144 mil, mas nós também vamos encontrar na página 19 de Primeiros Escritos, falando também quanto aos 144 mil, onde Ellen White estava andando no céu, em visão, e ela fala que quando saudamos, perguntei a Jesus quem eram eles. Disse que eram mártires, que por eles haviam sido mortos, entre aquela grande multidão. Com eles estava uma inumerável multidão de crianças também, que tinham também na orla vermelha em suas vestes, que identificam as pessoas no meio dessa multidão de salvos. O Monte Sião estava exatamente diante de nós, e sobre o monte um belo templo, em cujo redor havia 7 outras montanhas, sobre as quais cresciam rosas e lírios. E vi as crianças subirem, ou se preferiam fazer uso das suas pequenas asas e voar ao cimo das montanhas e apanhar flores que nunca murcharão. Para embelezar o lugar, haviam em redor do templo todas as espécies de árvores, o bucho, o pinheiro,
o cipreste, as oliveiras, a murta, o romã, a figueira, curvavam-se ao peso de seus figos maduros, embelezavam aquele local. E quando estávamos para entrar no templo de Deus, no templo do Senhor, ali Jesus levantou sua bela voz e disse: aqui somente os 144.000 entram neste lugar. E nós exclamamos: amém. Esse templo era apoiado por 7 colunas, assim como Satanás aqui na terra colocou o seu centro, o seu trono em Roma, onde tem 7 montes. Então Satanás sempre copia o que Deus tem para oferecer às suas criaturas, e ele quer se colocar no lugar de Deus. Assim como Roma está entre 7 montes, o trono do Senhor também no céu estará entre 7 colunas. 7 colunas cercam o trono de Deus. Este templo era apoiado por 7 colunas, todas de ouro, transparente, engastadas de pérolas belíssimas. As maravilhosas coisas que ali vi, não as posso descrever. Oh, se me fosse dado falar a língua de Canaã, poderia então contar um pouco da glória do mundo melhor. Vi lá mesas de pedra em que estavam gravados com letras de ouro os nomes dos 144.000. E depois de contemplar a beleza do templo, saímos e Jesus nos deixou e foi à cidade. Logo lhe ouvimos de novo a dedicada voz, dizendo: vinde, povo meu, vieste da grande tribulação e fizeste minha vontade, sofreste por mim, vinde à ceia, pois eu me cingirei e vos servirei. Nós exclamamos: amém, glória, e entramos na cidade. Então, meus queridos irmãos, nós temos aqui declarado por uma senhora que tinha o Espírito do Senhor. Só tem 2 espíritos, irmãos. Ou o Espírito é de Deus ou é de Satanás. Nós acreditamos, como adventistas, que Deus mandou visões para Ellen White, o próprio Deus, o Espírito Santo também, que faz parte da Trindade, falou a Ellen White, levou-a a contemplar nas visões, assim como os profetas do cânon da Bíblia tiveram contato com anjos. Nós acreditamos, como adventistas, que Ellen White recebeu as visões, por isso ela esclarece tão claramente a palavra de Deus. O livro de Daniel e Apocalipse, que falam nesta última hora da história, para o povo que quer se salvar e quer estar no céu, vivendo eternamente com o Senhor. Os que não aceitarem, infelizmente, eles serão destruídos. E quanto aos adventistas que conhecem bem, as profecias, nós temos advertências, temos alertas que sofrerão em dobro as pragas,
que irão cair sobre a terra. Que Deus tenha misericórdia e que nós venhamos nos empenhar em pregar a mensagem que fomos orientados por Deus para pregar. Nós temos que levantar em nossos púlpitos e pregar os últimos 2 profetas, Daniel e Apocalipse. Não temos tempo, irmãos, para ficar pregando Davi e Golias, Sansão e Dalila, nem Zaqueu desce depressa. Temos que pregar a mensagem que o Senhor deu para este povo, senão nós vamos um dia responder por esta negligência que nós temos visto dentro das nossas igrejas. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Eu apelo para que cada um dos irmãos meditem nessa mensagem. Nós queremos a salvação de todos, queremos que todos venham ao arrependimento. Que Deus possa nos ajudar, nos dar o poder para vencermos as provas, as tentações e o pecado. A oração do Pai Nosso que Jesus nos recomendou, ela termina falando: não nos deixe cair em tentação. Se o Senhor tem poder para não me deixar cair em tentação, eu não vou estar pecando. Mas me livra de pecar. Se o Senhor tem poder para me livrar de pecar, e eu faço essa oração, é só eu ter fé. Porque o poder e a glória é para Deus. E é o Senhor que habita em nós para darmos glória ao Senhor. Então, continuando a oração, não nos deixe cair em tentação, mas nos livra de pecar, porque teu é o reino do meu coração. É o Senhor que me dá o poder para eu vencer, para dar glória para sempre. Amém. Acreditemos nessa oração, tenhamos fé e não vamos acreditar nessa enormidade de pastores que estão em rebelião aberta contra o nosso Deus. Eu peço e imploro aos irmãos, busquem o Senhor por si mesmo. Nós temos os Escritos, vamos voltar aos Escritos e ler e ouvir a voz do Senhor. É o meu desejo e minha oração para cada um dos irmãos. Amém.